Que pediu o excelentíssimo vereador Francisco Edileno Matos para ler os pareceres. O parecer de prestação de conta de governo, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, datado dia 2 de julho de 2015, processo do Tribunal de Contas dos Municípios, número 2012, PTB.PCG.07.329/13, do município de Pacatuba. Assunto: prestação de conta de governo do exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do ex-prefeito José Roberto Franklin Cavalcante. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer de número 080/15, de 2 de julho de 2015. O relatório, senhor presidente. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Pacatuba, com a presença do senhor presidente Pedro Corrêa da Silva, juntamente com seu relator, Francisco Kleber Ferreira, e seu membro, Robélio Basílio Diniz, reuniu-se no dia 2 de julho do ano em curso, para apreciar e emitir o parecer prévio relativo à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Pacatuba, referente ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor ex-prefeito José Roberto Franklin Cavalcante. O parecer do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará encontra-se nesta comissão em atendimento à Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando sob a responsabilidade desta a emissão de parecer sobre as contas de governo do ex-prefeito do Poder Executivo, o qual deverá ser julgado pelo plenário desta Casa em observância ao disposto na Constituição Federal. Como se sabe, o controle externo de competência da Câmara Municipal é exercido com auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, conforme estabelece o parágrafo 1º do artigo 31 da Constituição Federal. O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, sobre as contas do Executivo, trata-se de opinião técnica sobre a movimentação ocorrida nas contas globais do município, para que a Câmara exerça na plenitude o controle externo com o julgamento político de tais contas, uma vez que se tratam de atos do Poder Executivo conforme a melhor doutrina constitucional. A essa altura, não podemos olvidar que o parecer técnico do Tribunal de Contas auxilia a Câmara em seu julgamento, pois somente o Poder Legislativo cabe a função de julgar as contas do ex-prefeito. Tal situação é, pois, resultante do exercício de sua função fundamental de julgar conferida ao Legislativo por expressa disposição legal. Com o reconhecimento da matéria e no uso de suas atribuições legais e no exercício de suas atribuições previstas no artigo 111, inciso 2º, a linha A, combinada com os termos do artigo 36, inciso 1º, do regimento deste legislativo, emite o presente parecer. Versam os autos sobre a prestação de conta do exercício financeiro de 2012 da Prefeitura Municipal de Pacatuba, contas de governo, constando da presente os principais pontos positivos e negativos apurados pelo COFINS, com o objetivo de evidenciar os aspectos voltados para a responsabilidade do gestor. O Ministério Público de Contas do TCM Ceará manifestou-se pela desaprovação das contas, destacando, inciso A, no exercício em exame,
não foram obedecidos artigo 19, inciso 3º, combinado com o artigo 20, inciso 3º, da linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que foi aplicado 54,70 em despesa com pessoal, quando o limite legal corresponde a 54% para o Executivo. Inciso B. Ineficiente arrecadação dos valores inscritos na dívida ativa municipal, pois, no exercício em análise, foi arrecadado apenas 5,86% dos créditos inscritos. Também ficou evidenciado que não houve a devida comprovação da inscrição das multas aplicadas por este tribunal, conforme as folhas 1005 e 1006. Tal fato é grave, pois há lesão aos cofres da municipalidade, o que nos leva a opinar pela desaprovação das contas. Inciso C. Verificou-se o cancelamento de restos a pagar processados, conforme as folhas 1026, 1027. O procedimento adotado pelo interessado é ilegal, por descumpre determinações da Lei número 4.320/64 e legislação correlata. O fato é grave e determinante para a desaprovação das contas. Analisando os fólios, vê-se que permaneceram, dentre outras, as seguintes irregularidades, sublimadas como pontos negativos pelo relator. Primeiro, restou pendente de comprovação a remessa da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à Câmara Municipal, para fim de verificação do cumprimento ao prazo fixado no artigo 42 da Constituição Estadual. Segundo, não foi comprovada a disponibilização da prestação de conta de governos pelo Poder Executivo aos interessados durante todo o exercício do respectivo Poder Legislativo, descumprindo os artigos 48 e 49 do caput da Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceiro, o processo de prestação de contas encontra-se indevidamente instruído, descumprindo o que determina a instrução normativa de número 01/2012 do Tribunal de Contas dos Municípios. Número 4. Da Lei Orçamentária Anual, restou pendente de comprovação a realização de audiências públicas como forma de incentivo à participação popular, visando a transparência da gestão fiscal durante os processos de elaboração e discussão da LOA para o exercício em análise, em descumprimento ao artigo do disposto 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Dos créditos adicionais. Os créditos adicionais apurados com base nos decretos conferiram com o balancete consolidado de dezembro de 2012. Todavia, divergiram das informações da PCG e do Sistema de Informações Municipais, sim. Sexto, verificou-se a seguinte incorreção nas informações vinculadas pelo RRO da Lei de Responsabilidade Fiscal em confronto com o SIM. Diferença constatada entre o total da despesa empenhada extraída do SIM, no valor de R$ 82.498.454,43, com o total dessa despesa registrada no balanço geral de R$ 82.492.663,17,
e no RRO do sexto bimestre do anexo segundo, R$ 82.492.663,17. Número 7. Das despesas com pessoal do município, ficou constatado que o município não cumpriu o limite estabelecido em relação ao Poder Executivo, descumprindo o estabelecido no artigo 20, inciso 3º, letra A, da Lei de Responsabilidade Fiscal, Poder Executivo, R$ 44.578.456,62, que correspondem a 54,70%. Oitavo, verificou-se que os valores demonstrados no RGF do último período referente à despesa com pessoal do Poder Executivo não estão compatíveis com aquelas evidenciadas no SIM. Nono, a receita orçamentária arrecadada no exercício em análise alcançou a cifra de R$ 84.520.420,94, abaixo da expectativa inicial, na ordem de 98,09%, segundo dados do SIM, confirmado pelo Balanço Geral e RRO. Décimo, a receita corrente líquida do município, apurada através do SIM, divergiu da registrada nos demonstrativos introduzidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, entre parênteses, RRO/RGF, e do Balanço Geral. 11º, da dívida ativa, do saldo advindo do exercício anterior, apenas 5,86% foi arrecadado, o que evidencia a não implementação de medidas objetivando o recebimento desses ativos. 12º, da dívida ativa não tributária, restou pendente de comprovação a devida inscrição e cobrança de créditos de natureza não tributária, decorrência de multas e ou imputação de débitos, originados de decisões desta Corte de Contas, referentes aos acórdãos de número 5.730/2012, no valor de R$ 638,46, 2.476/2012, no valor de R$ 8.512,80, e 3.722/2012, no valor de R$ 1.330,12. E ainda, o devido recolhimento ao erário de penas pecuniárias aplicadas em decisões do Tribunal de Contas, decorrente do acórdão 4.811/2012, no valor de R$ 1.064,10, outro acórdão 7.505/2012, no valor de R$ 1.862,16, outro acórdão 1.857/2012, no valor de R$ 7.182,65, outro acórdão 3.206/2012, R$ 6.384,60, acórdão 529/2012, no valor de R$ 3.192,30, acórdão 196/2012, no valor de R$ 5.852,55, e o último acórdão 3.647/2012, no valor de R$ 4.000. 13º, das despesas. As despesas correntes representam 92,61%, ou seja, R$ 76.468,49, enquanto que as despesas de capital corresponderam a 7,39%, ou seja, R$ 6.095.000
688,94, demonstrando assim que o município, durante o exercício em análise, efetuou a maioria de suas despesas com a manutenção dos serviços já criados, ocasionando um menor crescimento municipal. 14º, das consignações INSS, os valores consignados e repassados ao órgão previdenciário pelos poderes executivo e legislativo, no exercício em análise, de acordo com as informações prestadas ao SIM, diferem dos valores apresentados no balanço geral. O município de Pacatuba ainda possui, no final do exercício de 2012, uma dívida a curto prazo com o INSS no valor de R$ 39.246,62. 15º, do Fundo Municipal de Previdência Social do município. O município de Pacatuba ainda possui, ao final do exercício de 2012, uma dívida a curto prazo com o Fundo Municipal de Previdência Social de R$ 126.606,42. 16º, dos valores a serem reembolsados pelo município, junto à Seguridade Social, analisando o saldo relativo a esses direitos no valor de R$ 61.235,18, constante no balanço patrimonial de folha 121, questionou-se que o município não tem providenciado o reembolso desses valores junto ao INSS, nas formas do artigo 255 e 247, combinada com 256 do citado decreto, tendo em vista que existe um prazo de 5 dias, aliás, de 5 anos, para a prescrição desses direitos a partir do pagamento do benefício. Isto posto, senhor presidente, considerando os fundamentos legais e constitucionais ora declinados, os aspectos técnicos expostos e tudo que consta nos autos, esta relatoria, em sintonia com o entendimento do TCM, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, resolve exarar parecer de forma desfavorável à aprovação de prestação de contas do exercício de 2012 do município de Pacatuba, de responsabilidade do ex-prefeito municipal José Roberto Franklin Cavalcante. Este é o parecer e a forma como vota esta comissão. Sala das reuniões da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal, aos 2 dias de julho de 2015. Presidente Pedro Corrêa da Silva, relator Francisco Kleber Ferreira e membro Robélio Basílio Diniz. Este é o relatório, senhor presidente. Coloco em discussão e votação os pareceres das comissões de Justiça e Redação, número 02.07.0079/15, Finanças, Orçamentos e Fiscalização, número 02.07.00080/15, de 2 de julho de 2015. Trata-se do processo de prestação de contas de governo da Prefeitura de Pacatuba, exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor excelentíssimo, do senhor ex-prefeito José Roberto Franklin Cavalcante. Coloco em discussão. Pode falar. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui, é o Felipe ali revoltado com a falta d'água na Pacatuba, ninguém toma providência. Senhor presidente, em relação a esse relatório do TCM, podia vir aprovado os 2 pareceres, como aconteceu com o Paulo Neto, que foi um parecer sim, outro não. Isso aqui é a maioria de vocês, e eu não me preocupo muito com isso, não. Eu só estou um pouco satisfeito em relação que é o de 2012, não é isso? Nós estamos em 2015, né? Tem mais um ano, 2016. Quer dizer, talvez chegue o outro daqui para 2016. Chegar, eu quero ver. Se tiver alguma desaprovação São 2 pareceres. 2016 deve chegar outro.
São dois pareceres. Se desaprovarem um e aprovarem outro, o que é que vai acontecer aqui nessa Câmara? Porque eu não acredito mesmo de jeito nenhum esse negócio de aprovação da Câmara, que o Zezinho tinha que vir para cá para se explicar. Eu acho que ele vinha se humilhar, acho que o Paulo Neto veio para cá desse jeito, se humilhar. Isso aqui é só enrolação mesmo. Vai acontecer o que tem de acontecer mesmo. Mas vamos para frente. Vocês têm toda a razão. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores vereadores, pouco presente. Eu também queria questionar também, presidente, porque eu acho que um vereador não perde a moral na questão do voto nessa casa. Eu sou novato, é meu primeiro mandato, não vou aqui questionar que eu entenda essa prestação de contas do Tribunal de Contas do município, porque nessa casa aqui, o ano passado, quando foi o Tribunal de Contas investigou a conta aqui do Pacatuba Prev, que o diretor era Antônio Carlos, eu estive aqui presente e vi aqui o advogado falar que o Tribunal de Contas do município estava equivocado. Ele quis dizer que o Tribunal de Contas do município estava errado. E eu nunca vi, nem como vereador, nem como eleitor, as contas de um prefeito ser desaprovado quando ele vai para uma reeleição. Então, essa questão aqui, Enio, eu sei que a Vossa Excelência é um vereador inteligente, preparado. Essa questão aqui é política. Então, quando o número de vereador é favorável a um prefeito, aprova a conta de maneira que está a situação. Então, votar nas contas do Zezinho do passado é fácil. Mas em 2017, eu quero dizer para os nossos colegas aqui, que estão aqui presentes, nós vamos também, já vi a votação também dessa gestão do Alexandre. Porque o Tribunal de Contas do município já investigou aqui várias coisas e também, eu não sou entendedor, mas já foi desaprovado várias coisas também. Então, em 2016, se eu estiver aqui, se eu não tiver, vocês também vão estar, mas eu quero estar presente, nem que seja aqui no público, para me saber como é que vai ser essa votação. Muito obrigado. Francisco Edileno Matos. Senhor presidente, a Câmara Municipal, como bem disse o parecer do Tribunal de Contas, tem no seu papel, uma de suas prerrogativas, fazer julgamento de contas de governo. Senhor presidente e nobres vereadores, não é a casa, não é os vereadores que estão fazendo acusação ao ex-prefeito sobre o que ele fez ou deixou de fazer. Não cabe aqui esse tipo de comentário dizer que uma coisa é um julgamento político. Todo mundo sabe. Há um reconhecimento por parte do Tribunal de Contas que o julgamento é político. E quando se trata de julgamento, esta casa ela tem uma missão nobre, que é se revestir com a sua toga para fazer o julgamento e emitir, através do seu voto, logo em seguida, com 10 dias, um parecer para o Tribunal de Contas com o resultado deste julgamento. Quando se trata de uma ação colegiada, no momento que as contas são desaprovadas, se torna-se inelegível aquele ex-prefeito por 8 anos. O julgamento do Tribunal de Contas faz seu próprio julgamento, é um julgamento técnico, contábil, financeiro, e a Câmara Municipal faz um julgamento político. Agora, o que eu, nesse momento aqui, questiono, é porque não foi cesseado o direito do ex-prefeito de vir a esta casa se defender. Não é se defender para esta casa, é contestar aqui o parecer do próprio Tribunal de Contas pedindo a desaprovação de suas contas. No passado, nós julgávamos conta aqui que o Ministério Público de Contas vinha pedindo a desaprovação e o relator, que é um julgamento político, vinha pedindo a aprovação. Só que nesse exercício financeiro de 2012, do ex-prefeito José Roberto Franklin Cavalcante, os dois pareceres, tanto emitido pelo Ministério Público de Contas, como o próprio Tribunal de Contas, através da sua relatoria,
vem pedindo a desaprovação. Agora, quem é esta casa, quem somos nós, sem conhecimento contábil, porque isso é uma contabilidade, porque os números expressam isso, com seus percentuais definidos, que não se deve aplicar mais de que 54% com pagamento pessoal. Quer dizer, houve um deslize de aplicar 54,7%. A questão dos restos a pagar, que foram os não processados, um valor também extraordinário, um valor que se soma um valor vultuoso. E o vice-prefeito, como disse o presidente, foi notificado para vir a esta casa para apresentar uma defesa. Não foi cesseado o direito de defesa ao ex-prefeito. Todos eles têm que ter, até porque isso é norma do próprio Tribunal de Contas, abrir o prazo de defesa. Tanto é que o presidente, quando foi buscar as contas do ex-prefeito, ele tinha apenas 5 dias úteis para pegar essa conta. Não é, e se ele omitir, o presidente desta casa se omitir a buscar essas contas no Tribunal de Contas, quem é punido é o presidente. Então, julgar a prestação de contas, não foi ninguém que foi lá, pai, mande as contas, não foi não, é a questão da celeridade processual, de toda a estrutura do próprio Tribunal de Contas, que faz lá o seu próprio juízo sobre a questão de uma prestação de conta e emite o parecer para esta casa. Portanto, eu queria deixar essas explicações, porque ninguém está fazendo nada arbitrário. E não existe arbitrariedade numa Câmara. Os municípios do Brasil, todos, né, chegam o papel que nós estamos cumprindo hoje, de julgar a prestação de conta de governo. Só não julgamos contas de gestão, de secretarias. Nós não julgamos, não é competência nossa, mas é a prestação de conta de governo. Portanto, senhor presidente, eram essas minhas explicações, espero que haja um entendimento com relação a essa questão. Esta casa não está aqui para querer atirar pedra em ninguém, mas é porque, na verdade, foi dado o direito de defesa. Se ele chegasse aqui com um relatório feitinho, dizendo que aplicou, contestando aquilo que diz o próprio Tribunal de Contas, essa casa poderia até pensar em mudar a maneira, talvez um pensamento diferente daquilo que a oposição está falando. Mas a casa tem um papel de votar e o presidente vai submeter isso a plenário. Obrigado. Alguém mais para discutir? Queria só lembrar que, como o parecer foi desfavorável à aprovação, para as contas do ex-prefeito José Roberto Franklin Cavalcante serem aprovadas, ele precisa aqui de 2/3 dos votos. Corresponde a 10 vereadores. Para as contas dele serem aprovadas. Para orientação do voto, o parecer, tanto do Ministério Público de Contas, como o Tribunal de Contas do Município e a própria relatoria da Comissão da Câmara Municipal na Constituição e Justiça e Redação da Câmara, acompanhando o parecer do próprio Tribunal de Contas, vem pela desaprovação. Portanto, só questão de orientação. O voto, sim. Quem votar a favor está votando na desaprovação. Sim, votando Quem votar contra está votando na aprovação. Coloco em votação, como voto ao excelentíssimo senhor vereador Antônio Fábio da Silva Araújo. Eu voto a favor, acompanhando os pareceres. Como voto o excelentíssimo senhor vereador Francisco Edileno Matos. Senhor presidente, eu voto acompanhando os pareceres. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Francisco Cláudio Costa Borges. Presidente, eu também vou votar a favor dos pareceres do TCM. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Francisco Iranildo Sá de Castro. Contra os pareceres, senhor presidente.
Como vota o excelentíssimo senhor vereador Robélio Basílio Diniz? Contra os pareceres. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Vicente Paulo de Lima? Acompanho os pareceres, senhor presidente. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Pedro Corrêa da Silva? Voto a favor dos pareceres. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Luciano Pereira Barbosa? Voto contra os pareceres. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Francisco Edson Silva Almeida? Acompanho os pareceres, senhor presidente. O senhor poderia repetir? Acompanho os pareceres, senhor presidente. Como vota o excelentíssimo senhor vereador Francisco Antônio Martins da Silva? A favor dos pareceres, senhor presidente. Como vota o excelentíssimo senhor vereador João Lucivaldo Cardoso do Carmo? De acordo com os pareceres, senhor presidente. A favor. 8 votos a favor e 3 votos contra. 8 votos a favor e 3 contra. Então, as contas estão desaprovadas. Não havendo mais nenhuma matéria a ser votada na ordem do dia e nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão.